Há momentos na história da humanidade em que o mundo parece prender a respiração. Quando impérios emergem das cinzas e remodelam o destino das civilizações. Um desses momentos começou nos vales escaldantes e nas planícies douradas da antiga Pérsia. Do centro de uma terra agreste surgiu uma visão de unidade, tolerância e império. Tudo começou com um homem chamado Ciro, um príncipe de origem humilde que almejava ir além dos limites de seu tempo. Em um mundo de ferro e sangue, onde reis governavam pelo terror e impérios ruíam tão rapidamente quanto nasciam, Ciro construiria algo diferente. Um reino unido não apenas pela espada, mas também pela ideia de justiça. Sob seu domínio, tribos dispersas se transformaram em um exército, reinos que guerreavam há séculos caíram um após o outro, até que o mundo se curvou diante do Império Aquemênida, a primeira grande superpotência do mundo antigo. Do mar Egeu ao rio Indo, dos desertos do Egito às montanhas da Ásia Central, o alcance da Pérsia não tinha igual. E, no entanto, como todos os impérios, sua grandeza carregava a semente de sua própria ruína. Os herdeiros de Ciro expandiriam o império até o seu auge, construindo estradas que interligavam continentes e palácios que tocavam o céu, mas o poder é uma faca de dois gumes. A mesma ambição que construiu um império de ouro, um dia levaria ao fogo e à ruína. Esta é a história de reis e conquistadores, de visão e vingança, de um império que almejava governar não apenas as terras sob o sol, mas também os corações dos homens. Esta é a história do Império Persa. O amanhecer da Pérsia. Na origem do que hoje chamamos de Irã, muito antes dos impérios de mármore e ouro, existiam apenas vales de vento, pedra e silêncio. Contudo, mesmo nesse silêncio, a vida já começava a criar raízes. Milhares de anos antes da história ser escrita, pessoas viviam e prosperavam nesses vales. Os primeiros sinais do que um dia se tornaria a antiga Pérsia por volta de 720 a.C., quando a neve começou a derreter nas montanhas Zagros, pequenas comunidades agrícolas começaram a surgir nesta terra rochosa e agreste. Duas dessas primeiras aldeias foram Shoga Golan e Shoga Bonut, que ainda são conhecidas pela história. Ali, as pessoas aprenderam a moldar a terra selvagem, plantando cultivos e construindo os primeiros sinais de vida sedentária. Entre os vales estreitos e terraços rochosos, os primeiros campos de cevada e lentilhas balançavam ao vento. Arqueólogos encontraram vestígios de leguminosas silvestres, grãos e até mesmo o mais antigo jarro de vinho conhecido, selado há mais de 7.000 anos, agora repousando na Universidade da Pensilvânia. Uma testemunha silenciosa da primeira celebração da civilização pela humanidade. Esta terra ainda não era a Pérsia, nem um reino, nem sequer um nome num mapa. Mas o seu espírito de resistência já estava a ser moldado pelas próprias montanhas. Os Montes Zagros formavam uma muralha natural, dividindo as terras altas do Irão das planícies baixas e férteis da Mesopotâmia. No que é hoje o Iraque, através dessa fronteira invisível, surgiam as primeiras cidades verdadeiras do mundo. Entre elas, a joia suméria, Uruk, brilhando como uma estrela sobre as areias do deserto. A partir da extremidade oriental de Uruk, expandiu-se uma cidade que em breve criaria uma cidade destinada a tornar-se lendária. Susa, fundada por volta de 4.395 a.C., talvez até antes, Susa um dia se tornaria o coração de Elam, o primeiro estado-nação claramente definido desta região. E, sem saber, o primeiro prenúncio da própria Pérsia por 5 milênios e meio, Susa resistiu. Através de inundações, incêndios e guerras, seus mercados permaneceram movimentados com o comércio, suas muralhas carregando os risos e os gritos de incontáveis gerações. Foi somente com o trovão dos mongóis, milhares de anos depois, que seu antigo coração finalmente silenciou. Mas, no início, Elam não era um império no sentido moderno, era mais uma coalizão de tribos e povos, dispersos por vales e cordilheiras, unidos por costumes e pela sobrevivência, e não por decretos. A própria palavra Elam não lhes pertencia. Foi-lhes dada pelos mesopotâmios que olhavam para o leste e os chamavam de povo das montanhas. Em sua própria língua, talvez tivessem dito algo mais próximo de Halamt, que significa aqueles das terras altas. Esse título, povo das terras altas, se tornaria mais do que geografia, se tornaria uma identidade.
Em todos os impérios posteriores da Pérsia, essa tensão definidora entre montanha e planície, entre resistência e abundância, moldaria o destino das nações. Durante milênios, os povos das montanhas e os povos das planícies entraram em conflito em ciclos intermináveis de conquista e vingança. A guerra Irã-Iraque da década de 1980, por mais brutal e trágica que tenha sido, foi apenas o capítulo mais recente de uma luta que durou 6.000 anos. Uma batalha entre as planícies ricas e férteis e as montanhas agrestes e implacáveis. A vida naquelas montanhas, onde outrora se erguia Elam, nunca foi fácil. O terreno acidentado não permitia a construção das grandes redes de irrigação que fizeram a Mesopotâmia prosperar. Em vez disso, o povo de Elam adotou o pastoreio seminômade e a agricultura de pequena escala nos vales. Eram menos numerosos, mas mais resistentes e forjados pela própria paisagem. Os mesopotâmicos os viam como rudes e bárbaros, mas os elamitas se consideravam resilientes e livres. Seus inimigos cultivavam as planícies, enquanto os elamitas conquistavam as montanhas. Muito sobre os elamitas permanece um mistério. Sua língua, que surgiu por volta de 3.200 a.C., resiste há muito tempo aos esforços dos estudiosos para compreendê-la completamente. Ela se distingue de todas as outras línguas do mundo antigo. Não é semítica como o acadiano, nem indo-europeia como o persa posterior. Sua arte e crenças revelam um povo profundamente ligado à natureza. Ao contrário dos sumérios ou egípcios, que frequentemente esculpiam reis divinos e deuses híbridos, os elamitas preenchiam seus templos e santuários com imagens de animais como touros, cães e criaturas das montanhas. Seu culto era direcionado a uma deusa-mãe, símbolo da fertilidade e da criação, cuja presença era sentida em bosques sagrados e em penhascos elevados, e não dentro de templos de pedra. Era uma religião de tolerância que absorvia em vez de apagar os deuses de outros povos. Com o tempo, à medida que os elamitas interagiam com seus vizinhos, acolheram divindades estrangeiras em seu panteão. Uma generosidade de fé que mais tarde encontraria eco no zoroastrismo, a grande religião persa da luz e do fogo. Os elamitas também demonstravam um raro respeito pelas mulheres. Em sua arte, rainhas figuravam ao lado de reis, iguais em estatura e poder. Essa igualdade reapareceria mais tarde na cultura persa, na maneira como as mulheres nobres detinham autoridade e influência na corte e na sociedade. Mas, apesar de toda a sua arte e força, os elamitas viviam sob constante ameaça. Os sumérios, seus poderosos vizinhos ocidentais, cobiçavam seus recursos e rotas comerciais. Por volta de 2700 a.C., Elam sofreu uma das primeiras guerras registradas na história, sendo invadida e saqueada pelos exércitos da Suméria mais tarde. Sargão da Acádia, o lendário conquistador, subjugou Susa. Contudo, Elam resistiu. Em 1100 a.C., Elam ressurgiu. O rei Shutruk-Nakhunte liderou inúmeras conquistas, capturando as cidades ao redor da Babilônia e trazendo de volta imensos tesouros, mas seus filhos, divididos pela ambição, transformaram a vitória em fraqueza. Por volta de 1120 a.C., Nabucodonosor da Babilônia contra-atacou, conquistando Elam e provando mais uma vez que nenhum poder nessa região poderia manter o domínio por muito tempo. Ainda assim, mesmo derrotada, Elam permaneceu uma ponte entre mundos. Seus mercados fervilhavam com mercadorias vindas de longe, incluindo lápis-lazuli do Afeganistão, estanho do Oriente, pedra e madeira das montanhas, trocadas por grãos e tecidos da Mesopotâmia. Artefatos provenientes do Vale do Indo, no atual Paquistão, foram encontrados em Susa, demonstrando a profunda conexão que essa terra ancestral já possuía com o resto do mundo. Esse comércio um dia formaria parte das grandes artérias da civilização. Os primeiros esboços do que se tornaria a Rota da Seda, com a Pérsia em seu centro com o passar dos séculos, o poder de Elam diminuiu. Das estepes do norte da Eurásia, novas tribos começaram a migrar para o sul. Eram nômades, cavaleiros das vastas pradarias, falando línguas que um dia formariam as raízes do persa, do medo e do parto. Lentamente, ao longo de 1000 anos, esses recém-chegados se misturaram com os elamitas, especialmente nas planícies do sul. Os dois povos fundiram suas culturas em algo novo, as primeiras sementes da identidade persa.
Embora o Estado elamita estivesse em declínio, sua influência persistiu. Mesmo após a tomada do poder pelos iranianos, a língua e a administração elamitas continuaram a servir como a espinha dorsal burocrática da região à sombra da história. Os elamitas tornaram-se os arquitetos do mundo persa que estava prestes a surgir. E dessa fusão, um novo poder começou a emergir. A Era das Migrações. O antigo reino de Elam ergueu-se orgulhoso por milênios, um reino nascido de montanhas e argila, onde artesãos esculpiam seus deuses em pedra e governantes reinavam sob a sombra de picos sagrados, mas nada na história dura para sempre. No alvorecer do segundo milênio antes de Cristo, o pulso de Elam começou a enfraquecer. A grande cidade de Susa ainda ecoava os cânticos de seus sacerdotes e o martelar dos metalúrgicos. Mas, além de seus muros, novos sons começaram a surgir. O ritmo constante dos cascos pelos campos abertos, o movimento silencioso dos nômades viajando para o sul, vindos das vastas estepes da Eurásia. Por fim, as tribos iranianas, ancestrais dos medos, dos persas e dos partos, começaram a se instalar na região. Eles eram andarilhos do vento, pastores e cavaleiros de uma terra onde o horizonte se estendia sem fim. Essas tribos, descendentes dos indo-iranianos, trouxeram consigo uma nova língua, uma nova cultura e uma profunda reverência pelo céu aberto e pelo fogo sagrado. Inicialmente, sua chegada foi gradual, e os agricultores elamitas observavam esses estrangeiros conduzindo seus rebanhos através das passagens montanhosas. O comércio começou, casamentos se seguiram e, ao longo dos séculos, os dois mundos começaram a se fundir, moldando juntos a identidade que um dia seria chamada de persa. Em pouco tempo, a língua elamita permaneceu como o idioma da administração e do direito, mesmo depois que os recém-chegados se tornaram dominantes. Sua escrita elegante marcava tabuletas, contratos e decretos reais, uma evidência de que essa nova Pérsia estava sendo construída sobre os alicerces de uma civilização mais antiga, mas o mundo estava mudando rapidamente. Para além dos montes Zagros, nas férteis planícies da Mesopotâmia, o poderoso Império Assírio reinava absoluto. De Nínive à Babilônia, governavam pelo medo seus exércitos abrindo caminho com fogo e correntes pelo antigo Oriente Próximo. Nas terras altas do Irã, as tribos dispersas dos medos e persas observavam esse poder com inquietação. Elas tinham visto o que acontecera com aqueles que se opunham aos assírios, e assim, silenciosamente, começaram a se unir como sobreviventes, buscando força na solidariedade. Entre eles ascendeu os Medos, uma confederação de clãs que forjou a primeira semelhança de um império iraniano. Seu líder, Deioces, como posteriormente relatado por Heródoto, tornou-se renomado por sua sabedoria e senso de justiça. Seu governo, seja lenda ou fato, simbolizou a primeira faísca de uma realeza organizada entre os iranianos. Uma única mão guiando muitas tribos de suas fortalezas nas montanhas, os Medos se tornaram mais ousados. Formaram alianças, forjaram exércitos e construíram cidades. E quando os assírios enfraqueceram devido à sua própria arrogância e guerras intermináveis, os medos aproveitaram a oportunidade. Sob o comando do rei Siachares, uniram forças com os babilônios, invadindo Nínive em 612 a.C., pondo fim a séculos de domínio assírio pela primeira vez. O povo das montanhas humilhou os senhores das planícies. Contudo, mesmo essa vitória foi apenas um prelúdio, pois nas terras de Anshan, muito ao sul, outro poder surgia silenciosamente, um novo reino nascido da união do legado elamita e do sangue persa. Lá, um jovem príncipe estava prestes a mudar o mundo para sempre. Seu nome era Ciro, conhecido na história como Ciro, o Grande. Sua história começou no reino de Anshan, um pequeno, mas ambicioso estado persa governado pela dinastia Aquemênida, vassalos dos poderosos Medos. Os Medos acreditavam que seu domínio sobre os persas era absoluto, mas Ciro percebeu o que os outros não viram, que os Medos haviam se tornado complacentes. Seu império, construído sobre a conquista, havia perdido seu propósito. Seus vassalos, cansados de tributos e submissão, ansiavam por liberdade. Em 553 a.C., Ciro fez sua jogada. Ele se rebelou contra seus senhores Medos. A princípio, pareceu uma loucura, pois os Medos tinham um exército maior, as fortalezas mais fortes e um nome mais antigo, mas o destino favoreceu os audaciosos.
Quando um general medo chamado Hárpago foi enviado para esmagar a rebelião de Ciro, algo inesperado aconteceu. Em vez de lutar, Hárpago mudou de lado. Seria vingança por uma antiga ofensa do rei Medo Astíages, ou talvez admiração pela visão de Ciro. Seja qual for o motivo, a aliança mudou tudo juntos. Ciro e Hárpago marcharam sobre a capital Meda, Ecbátana. Em 550 a.C., o impossível aconteceu. Os medos caíram e seu império tornou-se o Império Persa. O primeiro de seu tipo, Ciro, outrora vassalo, tornou-se o senhor do mundo iraniano. Mas ele estava apenas começando. Na década seguinte, a ambição de Ciro estendeu-se para além das montanhas do Irã. Seus exércitos avançaram para o oeste, em direção a Lídia, governada pelo fabulosamente rico rei Creso. Reza a lenda que Creso, confiante em seu poder, consultou o oráculo de Delfos sobre se deveria declarar guerra à Pérsia. O oráculo afirmou que ele destruiria um grande império. Creso interpretou isso como um sinal de vitória, mas estava enganado. As táticas e a disciplina de Ciro aniquilaram as forças lídias-sardes, a brilhante capital Lídia caiu. Creso foi capturado, mas Ciro poupou sua vida, acolhendo-o como conselheiro em vez de inimigo. Essa era a genialidade de Ciro. Ele conquistava tanto pelo respeito quanto pela força. Depois houve a campanha que o tornaria imortal, a conquista da Babilônia em 539 a.C. A cidade mais magnífica do mundo caiu sem derramamento de sangue. As forças de Ciro entraram na Babilônia por um leito desviado do rio Eufrates, contornando as imponentes muralhas que ali resistiram por séculos. Para espanto de seu povo, Ciro não destruiu a Babilônia. Em vez disso, proclamou a liberdade, permitindo que os israelitas exilados retornassem para casa e reconstruíssem seu templo em Jerusalém. Por isso, a Bíblia hebraica o chamaria de ungido de Deus, o único governante estrangeiro a receber esse título. Dos vales do Indo às margens do Egeu, seu império se estendia mais do que qualquer outro antes dele. Contudo, seu governo era baseado na justiça. Ele criou um sofisticado sistema de satrapias, ou províncias, cada uma governada por um sátrapa que respondia apenas ao rei. Uma rede de inspetores reais garantia a honestidade e a ordem em todo o vasto reino. O comércio floresceu ao longo das novas rotas. Mensageiros podiam viajar de uma extremidade do império a outra em poucos dias, parando em estações que ofereciam comida, água e cavalos frescos. A antiga cidade elamita de Susa tornou-se uma de suas capitais reais, um símbolo de que as raízes da Pérsia não haviam sido esquecidas. A liderança de Ciro remodelou o próprio conceito de império, transformando-o em um mosaico de culturas sob uma única lei. Ele respeitava os deuses dos povos conquistados, restaurando seus templos e honrando suas tradições. Em 530 a.C., nas fronteiras de seu império, Ciro encontrou seu fim em batalha, liderando na linha de frente como sempre fizera. Seu túmulo ainda permanece em Pasárgada, um monumento de pedra simples na planície varrida pelo vento, o local de descanso de um homem que forjou a primeira superpotência do mundo. Mas das sementes que ele plantou surgiria outro gigante. Dário, o Grande, e depois dele, Xerxes, cujas ambições se estenderiam até a própria Grécia, e embora o Império Persa um dia tenha caído, seu legado de tolerância, inovação e unidade permaneceria através da história. Dário, Xerxes e o Império do Fogo. Após a morte de Ciro, o Grande, o império que ele forjou passou para seu filho, mas logo depois surgiu outro titã, Dário I, conhecido na história como Dário, o Grande, o homem que levaria o estandarte da Pérsia mais longe do que qualquer outro antes dele. Sob o reinado de Dário, o Império Persa tornou-se mais do que um reino. Tornou-se um sistema mundial, estendendo-se das areias escaldantes do Egito aos vales gelados da Ásia Central. Suas ambições não conheciam limites. Seus exércitos marcharam para o leste até as margens do Vale do Indo, região hoje conhecida como Paquistão, mas foi para o oeste, em direção à Grécia, que o nome de Dário ficaria para sempre gravado na lenda. Em 492 a.C., Dário voltou seu olhar para as dispersas cidades-estado gregas, pequenas, desafiadoras e eternamente beligerantes. Para a Pérsia, essa campanha era um assunto menor, uma expedição punitiva destinada a lembrar aos gregos quem governava o mundo.
Mas o destino muitas vezes se esconde nas pequenas coisas. Enquanto a frota persa cruzava o tempestuoso mar Egeu, o desastre aconteceu. Uma tempestade repentina surgiu, rasgando os céus, arremessando navios contra os penhascos e engolindo milhares de homens sob as ondas. A força de invasão diminuiu. O que deveria ser uma demonstração de força imperial transformou-se em uma luta desesperada. 2 anos depois, em 490 a.C., os persas enfrentaram os gregos na planície de Maratona. A batalha foi feroz e rápida, bronze contra bronze, poeira e sangue rodopiando sob o sol escaldante. Contra todas as expectativas, os gregos venceram. Não foi a queda de um império, mas foi um golpe em seu orgulho. Dário, furioso e humilhado, jurou vingança. Começou a planejar uma segunda invasão, ainda maior. Uma tempestade de homens e navios que varreria a Grécia do mapa. Mas o destino interveio. Antes que pudesse atacar, Dário morreu em 486 a.C., deixando a vingança inacabada para seu filho. Onde Dário fora o construtor e organizador, seu filho Xerxes I era o vingador, audacioso, impaciente e ardendo em fúria herdada. Nele, a grandeza e a arrogância da Pérsia colidiram. Quando Xerxes lançou sua invasão em 480 a.C., foi algo sem precedentes na história do mundo antigo. Uma maré de soldados de todos os cantos do império. Persas, medos, egípcios, babilônios e inúmeros outros. A campanha forçou as cidades gregas, eternamente divididas, a se unirem pela sobrevivência. Xerxes cruzou o Helesponto em pontes de barcos e abriu caminho até a Grécia, incendiando Atenas, cujo povo já havia fugido. A fumaça da Acrópole em chamas subiu aos céus como um sinal aos deuses anunciando a chegada da Pérsia. Mas o orgulho encontraria seu preço no mar. Na Batalha de Salamina, os gregos, com navios menores e mais velozes, atacaram a frota persa no estreito. Chamas consumiram o mar enquanto triremes se despedaçavam e homens gritavam sob as ondas. Xerxes assistia, de um trono de ouro no alto de um penhasco, à aniquilação de sua frota diante de seus olhos. O medo se espalhou e o grande rei, temendo que sua retirada fosse cortada, recuou em direção à Ásia. O restante de suas forças permaneceu na Pérsia, apenas para ser derrotado 1 ano depois em Plateia, em 479 a.C. Foi o início da longa e lenta retirada da Pérsia da Grécia, e o momento em que os gregos começaram a acreditar que até os deuses podiam sangrar. Xerxes retornou ao seu império atormentado e enfraquecido. Rebeliões eclodiram, e em 465 a.C., o rei que governara metade do mundo conhecido foi assassinado pelo próprio comandante da Guarda Real. Assim terminou a linhagem de reis que enfrentaram pessoalmente a Grécia. Mas a Pérsia em si resistiu. Suas estradas ainda são movimentadas pelo comércio, e o império permaneceu um gigante adormecido cuja influência se estendia do Nilo ao Indo. A força da Pérsia não residia apenas em seus exércitos, mas também em sua engenhosidade. Sob seus desertos e montanhas jazia um mundo de maravilhas da engenharia. O império recebia pouca chuva, mas seus governantes encontraram maneiras de fazer a terra florescer. Sob Dário, os persas criaram o sistema hidráulico de Shushtar, uma rede de canais escavados na pedra. A água do rio Karun era desviada para movimentar moinhos, irrigar pomares e formar cachoeiras artificiais que ainda hoje fluem. Isso transformou o deserto em um jardim. Ainda mais antigo era o sistema de canates e canais subterrâneos que extraíam água de aquíferos ocultos nas profundezas da terra. Esses túneis, que se estendiam por quilômetros, transportavam água fresca e cristalina para as terras agrícolas, sem perder uma gota sequer para o sol. Construídos com inclinações precisas, exigiram gerações de trabalho e genialidade da engenharia. Poços verticais escavados em intervalos regulares marcavam seu caminho invisível pela terra, um padrão ainda visível de cima como uma cicatriz pontilhada da civilização. Os canates eram praticamente indestrutíveis e intocados pela guerra, pelas inundações ou pelo tempo. Eles trouxeram vida ao império muito depois que os reis que os ordenaram se transformaram em pó. Mas a grandeza da Pérsia não foi construída apenas sobre pedra. Ela prosperou sobre ideias, fé e o espírito humano. Em cidades como Persépolis e Susa, a arte, a música e a ciência floresceram.
Disse que os persas inventaram o quitar, ancestral do violão, e apreciavam a dança estratégica do gamão, um dos jogos de tabuleiro mais antigos ainda praticados no mundo. Alguns até afirmam que o xadrez teve seu primeiro movimento ali, embora seu local de nascimento exato ainda seja debatido. No cotidiano, o império refletia a diversidade de suas terras. Do Egito à Babilônia, muitos costumes se misturavam. A escravidão existia, mas, diferentemente da Grécia ou de Roma, nunca foi o cerne da sociedade persa. A maioria das pessoas vivia em liberdade, embora sujeita às leis do rei. E as mulheres persas, para os padrões do mundo antigo, gozavam de uma liberdade notável. Podiam possuir propriedades, administrar negócios, viajar livremente e até mesmo montar a cavalo e atirar com arco. Esses eram privilégios negados às mulheres em muitas outras culturas da época. Apenas o trono em si permanecia inacessível a elas. Entre os maiores legados da Pérsia estava sua religião, o zoroastrismo, fundado pelo profeta Zoroastro. Seus ensinamentos, que talvez tenham surgido no século X ou VI a.C., moldaram a alma moral do império. Zoroastro ensinava que o mundo era um campo de batalha entre o bem e o mal, entre a luz de Ahura Mazda, o Deus supremo da verdade, e a escuridão de seu oposto. Contudo, diferentemente das crenças mais antigas, o zoroastrismo oferecia algo radical. O livre-arbítrio, cada pessoa podia escolher seu lado nessa guerra eterna. Falava-se do céu e do inferno, de anjos e demônios, e de uma ordem moral conhecida como Asha, que significa verdade e retidão. O fogo tornou-se o símbolo da pureza divina, e assim as orações eram feitas na presença de chamas ou água corrente. Até mesmo Ciro, o Grande, inspirou-se em seus princípios, governando não como um tirano, mas como um guardião da lei e do equilíbrio. Até hoje, os zoroastrianos continuam a cuidar de seus fogos sagrados em pequenas comunidades por todo o Irã e Índia. Brasas vivas de uma crença que outrora moldou o destino das nações. Durante séculos após Xerxes, a Pérsia permaneceu um colosso, tolerante e formidável, inabalável em seus ideais fundamentais. Seus reis governavam com autoridade absoluta, mas buscavam a estabilidade em vez da opressão. Rebeliões eram punidas com rapidez, mas o império permitia que os povos conquistados mantivessem seus deuses, suas línguas e seus modos de vida. Era um império construído sobre a lei, a ordem e o respeito pela diversidade. Sua visão não era de destruição, mas de unir o mundo sob uma única e radiante ordem. Mas até a chama mais poderosa um dia se extingue. O que Ciro e Dário construíram um dia enfrentaria um conquistador diferente de qualquer outro que o mundo já tivesse visto. Um jovem das montanhas da Macedônia que lera sobre os feitos de Ciro e sonhara em superá-los a todos. Seu nome era Alexandre. A ascensão de Alexandre. O Império Persa, outrora o maior domínio da terra, agora enfrentava uma tempestade sem precedentes. Das colinas acidentadas da Macedônia, um jovem rei marchava para o leste, carregando não apenas as ambições da Grécia, mas também os inquietos sonhos de imortalidade. E o mundo logo o conheceria como o Grande. Em 334 a.C., Alexandre, com apenas 22 anos, cruzou o Helesponto rumo à Ásia Menor com um exército de cerca de 50.000 homens, uma mistura de veteranos macedônios endurecidos e ambiciosos aliados gregos. Ele levou consigo 6.000 cavaleiros, 38.000 soldados de infantaria e uma pequena frota. Diante do imenso Império Persa, essa força parecia quase ridícula, mas Alexandre possuía algo que a Pérsia já não tinha. Uma vontade inabalável e a mente de um gênio militar. O primeiro golpe desferiu contra a Anatólia, atual Turquia. Suas terras ocidentais abrigavam cidades gregas que estiveram sob domínio persa por muito tempo. À medida que Alexandre libertava cada uma delas, apresentava-se como um libertador, um jovem deus vindo para libertar seu povo das correntes orientais. Sua lenda começou a tomar forma ali, e a cada vitória, o mito de sua invencibilidade crescia. Em 333 a.C., Alexandre enfrentou seu primeiro verdadeiro teste, a Batalha de Issos. O rei persa Dário III, comandando um exército pelo menos 2 vezes maior que o de Alexandre, finalmente veio ao encontro do invasor. As duas forças se enfrentaram em uma estreita planície costeira, cercada por montanhas de um lado e pelo mar do outro.
O terreno que deveria ter encurralado os gregos acabou sendo a ruína de Dário. Seus inúmeros homens não conseguiam manobrar. O número excessivo tornou-se um fardo. No auge da batalha, Alexandre, liderando pessoalmente sua cavalaria, investiu diretamente contra a carruagem real de Dário. A visão do jovem rei, com a lança erguida e os olhos fixos nele, quebrou a coragem de Dário e, naquele instante, o rei dos reis fugiu. Por fim, as linhas persas ruíram. O maior império do mundo antigo fora humilhado, e por um usurpador estrangeiro com menos de 30 anos, o preço da fuga de Dário foi além do orgulho. Ele deixou para trás sua esposa, mãe e filhas, capturadas por Alexandre junto com a carruagem real, seu arco e o manto imperial, os símbolos da soberania persa. Em seu favor, Alexandre tratou as mulheres da realeza com respeito. Contudo, recusou-se a libertá-las a menos que Dário o reconhecesse como o legítimo imperador da Pérsia, uma exigência que o velho rei jamais aceitaria. O choque daquela derrota abalou o mundo antigo. Pela primeira vez na história persa, um grande rei havia fugido do campo de batalha. Até mesmo Alexandre, o Grande, ficou incrédulo com a facilidade com que o império de Ciro e Dário se enfraqueceu diante dele. Em 332 a.C., ele chegou à cidade fenícia de Tiro, uma fortaleza insular famosa por sua resistência e riqueza. Quando Tiro se recusou a render-se, Alexandre jurou que a tomaria custasse o que custasse. Durante 7 longos meses, seus engenheiros construíram uma enorme ponte sobre o mar, ligando a ilha ao continente. A batalha que se seguiu foi implacável. Quando Tiro finalmente caiu, Alexandre desencadeou sua fúria. Os homens foram massacrados. As mulheres e as crianças foram vendidas como escravas. A outrora grandiosa cidade foi reduzida a cinzas. Logo depois, Gaza também resistiu e sofreu o mesmo destino. No ataque, o próprio Alexandre foi ferido, uma flecha atravessando seu ombro. Contudo, sua determinação apenas se fortaleceu. Esses exemplos brutais deixaram sua mensagem clara: rendam-se e vivam sob sua proteção, ou resistam e enfrentem a aniquilação. Quando Alexandre chegou ao Egito, a reação foi oposta. Os egípcios, cansados do domínio persa, o acolheram como um libertador. Em 331 a.C., ele foi coroado faraó e declarado filho do deus Amon. No delta varrido pelos ventos, fundou uma nova cidade conhecida como Alexandria, destinada a se tornar um dos maiores centros de aprendizado e comércio da história da humanidade. Seu farol, suas bibliotecas, seus eruditos. Todos teriam sua origem nesse momento de conquista e criação. Mas a jornada de Alexandre estava longe de terminar. Seus olhos se voltaram mais uma vez para o leste, em direção ao centro da Pérsia. Naquele mesmo ano, Dário reuniu outro exército gigantesco em Gaugamela, nas planícies do atual Iraque. Ele congregou guerreiros de todos os cantos de seu império de persas, medos, bactrianos e indianos, homens que ainda acreditavam na força divina de seu rei. O terreno foi limpo e nivelado para favorecer seus carros de guerra. O próprio terreno foi escolhido para garantir a vitória. Contudo, mesmo ali, Dário vacilou. Mais uma vez, Alexandre atacou com sua cavalaria, abrindo caminho pelo flanco esquerdo persa antes de investir diretamente contra o centro do exército real, e mais uma vez, Dário se virou e fugiu. Seu exército, vendo seu rei-deus abandoná-los, mergulhou no caos. Foi o toque de finados do Império Persa de Babilônia, a Persépolis. As cidades da Pérsia caíram uma a uma, muitas vezes abrindo seus portões de bom grado. Elas tinham visto o que significava resistência, e tinham visto como Alexandre poupava aqueles que se rendiam. Sua mistura de punição implacável e misericórdia transformava o medo em lealdade mais rápido do que qualquer espada poderia. Dário, ferido e traído, foi assassinado por um de seus próprios sátrapas. Quando Alexandre encontrou seu corpo, chorou e ordenou que fossem prestadas honras reais ao rei caído. Então, como um ato final de simbolismo, casou-se com Roxana, filha de Dário, unindo-se por laços de sangue à linhagem dos Aquemênidas à Pérsia. Enfim, havia caído. E seu conquistador agora ostentava sua coroa. Em 330 a.C., Alexandre entrou em Persépolis, a joia dos reis persas. Durante dias, os gregos saquearam seus palácios, levando ouro, seda, marfim e joias em quantidades inimagináveis. Então, numa noite de bebedeira, um incêndio começou, quer tenha sido fruto de vingança pela queima de Atenas por Xerxes,
Quer de um acidente causado pela embriaguez, as chamas consumiram o coração do império. Os grandes salões de Dário e Xerxes arderam até o amanhecer. Quando Alexandre despertou e viu a destruição, ficou devastado. O conquistador que almejava tornar-se persa havia destruído a alma da Pérsia, mesmo após a vitória. Alexandre não conseguiu parar de marchar. Ele caçou os últimos pretendentes ao trono de Dário pela Ásia Central, através de desertos e montanhas. O que hoje são o Turcomenistão, o Afeganistão e o Tadiquistão, cada vitória o levava mais longe de casa e o mergulhava cada vez mais fundo em sua obsessão. Em 326 a.C., ele cruzou o rio Indo e entrou na Índia. Em busca de novos mundos para conquistar, seus exércitos o seguiram através das monções e de selvas desconhecidas. Venceram repetidas vezes, mas por fim recusaram-se a ir mais longe. Pela primeira vez, Alexandre cedeu. Recuou por vontade própria, a pedido de seus homens. Em Susa, a antiga capital elamita, Alexandre tentou unir gregos e persas, adotou vestimentas, costumes e até rituais da corte persas, o que enfureceu muitos de seus oficiais macedônios. Em um banquete regado a álcool, discutiu com seu amigo Clito, o homem que certa vez lhe salvara a vida em batalha. Em um acesso de fúria e embriaguez, Alexandre o matou com a própria lança do amigo. A culpa o atormentava. Era como se, quanto mais tentasse se tornar um imperador persa, mais se distanciasse do homem que um dia fora. Num grande gesto de união, organizou casamentos em massa entre seus oficiais gregos e nobres persas, incluindo o seu próprio casamento com Roxana. Contudo, poucas dessas uniões perduraram além de sua morte. Em 323 a.C., com apenas 32 anos, Alexandre adoeceu na Babilônia. Alguns disseram que foi envenenamento, outros febre. Muitos acreditavam que era exaustão, o corpo de um homem que havia ardido com muita intensidade por muito tempo. Quando lhe perguntaram quem deveria herdar seu império, ele afirmou que deveria ser o mais forte, e com isso, o maior conquistador do mundo antigo se foi. Seu império, que se estendia da Grécia à Índia, fragmentou-se quase imediatamente. Seus generais o despedaçaram em uma luta pelo poder. 4 reinos emergiram: Macedônia e Grécia, o Império Seleucida na Pérsia e Mesopotâmia, o Egito sob Ptolomeu e a Trácia e Anatólia no oeste. Essa nova era seria chamada de Era Helenística, um período em que a língua e a cultura grega se fundiram com a sabedoria do Oriente. No Egito, Ptolomeu fundou uma dinastia que duraria até Cleópatra, a última faraó, encontrar seu trágico fim em 30 a.C. Na Ásia Central, a influência grega fundiu-se com o budismo, criando o greco-budismo, de onde os ensinamentos de Buda viajariam para o leste, chegando à China, e embora o Império Persa tivesse caído, seu espírito permaneceu nas línguas, na arquitetura, na governança e até mesmo nas religiões que o sucederam. O Império Persa começou com um sonho, uma visão de unidade sob a justiça. Terminou com outro sonhador, um homem que buscava governar não apenas uma nação, mas o mundo inteiro. De Ciro a Alexandre, a chama do império passou, e à sua luz, o mundo antigo foi transformado para sempre. Das cinzas do império. O Império Persa havia caído sob a espada de Alexandre. Contudo, a história da Pérsia não terminou na fumaça de Persépolis. Como a fênix que renasce das próprias cinzas, novos poderes surgiriam das mesmas montanhas e planícies. Nômades nobres, profetas e conquistadores, cada um reivindicaria o legado de Ciro, cada um acrescentaria um novo verso à eterna saga persa. Nas vastas pradarias do atual Turcomenistão, além do alcance das cidades e dos reis, vivia um povo nômade e resistente conhecido como Partos. Eram filhos do vento, cavaleiros das planícies, descendentes das mesmas tribos indo-iranianas que outrora deram origem aos medos e persas. Durante décadas após a morte de Alexandre, eles viveram sob o domínio de seus sucessores, o Império Seleucida, o reino grego que herdara o coração da Pérsia. Sátrapas gregos, governadores de sangue estrangeiro, governavam as terras outrora abençoadas por Zoroastro. Mas os partos estavam inquietos, a chama da independência ainda ardia profundamente em seus corações nômades. E então surgiu Mitrídates I, o Grande, o homem que mudaria tudo.
Por volta de 155 a.C., Mitrídates travou guerra no Oriente, atacando os greco-bactrianos e reconquistando as terras que outrora pertenceram aos antigos reis persas. Seus exércitos eram rápidos, imprevisíveis e imparáveis. Ele então rumou para o oeste, avançando para terras agora sob influência greco-romana. Os partos, outrora nômades, tornaram-se conquistadores. Um novo império ergueu-se sobre os ossos do antigo. O Império Parta, estendendo-se do Vale do Indo ao Eufrates, das montanhas do Irã aos desertos da Arábia. E com isso, o grande padrão persa retornou a um centro de poder emergindo do planalto iraniano, expandindo-se para o leste em direção à Índia, e para o oeste em direção ao Levante e à Anatólia. Cada era da Pérsia viveu esse ritmo. Governantes fortes trazendo crescimento, governantes fracos perdendo terreno e novas forças nômades aguardando além do horizonte para herdar os restos do império. Sob o domínio dos partos, a fusão das culturas grega e iraniana atingiu seu ápice. A arte, a arquitetura e a fé do Oriente se mesclaram com a filosofia e a disciplina do Ocidente. Um símbolo dessa síntese foi o culto a Mitra, o antigo deus iraniano da luz e da verdade, renascido sob a influência grega. Séculos mais tarde, soldados romanos estacionados longe de casa cultuariam uma nova forma dessa divindade conhecida como Mitra. Esses ritos, inspirados no mitraísmo persa, eram repletos de símbolos de astrologia, iniciação e luta divina. Uma irmandade mística dentro do exército romano, um dia ela rivalizaria com o próprio cristianismo antes de desaparecer nas sombras da história. O antigo espírito da Pérsia, ao que parecia encontrar a nova vida, até mesmo no centro de Roma, diferentemente das monarquias rígidas de seus antecessores, os partos governavam por meio de um delicado equilíbrio de poder. Seu governo era aristocrático e não autocrático. A nobreza detinha o direito de escolher e depor seus reis. Se um governante se tornasse inadequado ou injusto, ele poderia ser destituído por votação dos nobres. Da mesma forma, um nobre poderia ser destituído do poder pelo rei, desde que a decisão fosse considerada justa. Esse estranho equilíbrio criou algo raro no mundo antigo: estabilidade política. A expansão de Roma para o leste logo encontrou uma barreira conhecida como o Império Parta. O que se seguiu não foi uma única guerra, mas uma rivalidade que durou séculos. Os arqueiros a cavalo partos, mestres da velocidade e do engano, devastavam as legiões romanas com táticas nunca antes vistas. Sua manobra mais famosa era um truque mortal. Um arqueiro montado, fingindo fugir, dava uma cambalhota para trás em pleno galope e disparava flechas contra seus perseguidores com uma precisão assombrosa. Em 53 a.C., essa tática alcançou status lendário na Batalha de Carrasla. Os partos aniquilaram o exército de Marco Crasso, o homem mais rico de Roma e membro do primeiro triunvirato, ao lado de Júlio César e Pompeu capturado após sua derrota. Crasso teve um fim horripilante. Ouro derretido foi derramado em sua garganta. Um castigo apropriado para o homem cuja ganância o levara ao deserto. Roma jamais esqueceria isso. E a Pártia, antes considerada bárbara, passou a ser vista como igual a Roma, um império espelho no Oriente. No século III d.C., o domínio parta começou a declinar sua nobreza, outrora fonte de equilíbrio, tornara-se ambiciosa. Dessa instabilidade surgiu uma nova dinastia, uma que não se inspirava nos gregos, mas em Ciro, Dário e nos antigos Aquemênidas. Seu fundador, Ardashir I, veio da região da Pérsia, terra natal de Ciro, o Grande. Em 224 d.C., ele depôs o último rei parta e forjou uma nova ordem, o Império Sassânida. Com os Sassânidas, a Pérsia retornou às suas raízes. O zoroastrismo tornou-se a religião oficial do Estado e o fogo sagrado voltou a arder nos templos por todo o país. As influências gregas permaneceram, mas o coração do Irã pulsava orgulhosamente em seu próprio ritmo. Os Sassânidas centralizaram o poder, construíram cidades imponentes e restabeleceram a Pérsia como uma potência civilizatória e rival do crescente Império Bizantino cristão no Ocidente. Durante 4 séculos, essas duas superpotências se enfrentariam em desertos e montanhas, cada uma reivindicando a legítima herança do mundo antigo. Sob o domínio sassânida, a Pérsia floresceu. O império tornou-se um farol de arte, filosofia e ciência. A Rota da Seda prosperou.
transportando seda, ouro e ideias entre o Oriente e o Ocidente. Mercadores persas negociavam com a Índia e a China, enquanto músicos e dançarinos viajavam em ambas as direções. Mesmo no Mediterrâneo, era possível observar sinais da influência sassânida na arquitetura, nos tecidos e nas cerimônias da corte. Muitas das conquistas culturais que gerações posteriores chamariam de islâmicas na arte, na literatura e na engenharia eram, na verdade, de origem persa. Foi durante essa época que a misteriosa bateria de Bagdá foi criada, utilizando um vaso de barro com um núcleo de metal, capaz de produzir uma pequena carga elétrica. Seu propósito permanece desconhecido, mas sua própria existência demonstra a engenhosidade da ciência sassânida. Entretanto, novas religiões surgiram, entre elas o maniqueísmo, fundado pelo profeta Mani, uma fé que buscava unir os ensinamentos de Zoroastro, Jesus e Buda em uma revelação final, espalhou-se rapidamente da Pérsia a Roma e a China, apenas para ser esmagada pelos próprios impérios que pretendia iluminar. Mas nem mesmo os impérios mais poderosos são eternos. No século VII d.C., os sassânidas e bizantinos haviam se exaurido mutuamente em uma longa e amarga guerra. O império estava enfraquecido e sem ouro, soldados e fé. Uma terrível peste assolou a região e uma guerra civil eclodiu após a morte do rei Cosroes II. Então, do sul, uma nova força emergiu como uma maré que remodelaria o mundo. Os árabes muçulmanos, em 636 d.C., na Batalha de Al-Qadisiyah, o exército sassânida foi derrotado. Em menos de uma década, o grande império persa havia caído. Seus fogos sagrados foram extintos, seus sacerdotes dispersos, seus textos sagrados queimados. Muitos persas resistiram enquanto governadores eram assassinados, mas onda após onda de reforços árabes chegaram. Eventualmente, a Pérsia se rendeu. Os zoroastrianos que se recusaram a se converter foram forçados a pagar um pesado imposto, a jizya, ou fugir. Alguns escaparam para o leste, encontrando refúgio na Índia, onde seus descendentes, os Parsis, ainda mantêm a antiga chama acesa até hoje. No final da Idade Média, o Islã havia se tornado a fé dominante no Irã, mas a conversão foi uma transformação. Os persas, embora conquistados, remodelaram o próprio Islã. Pensadores, poetas e estudiosos persas ajudariam a definir a civilização islâmica pelos séculos seguintes. O Califado Omíada, que governou da Espanha à Ásia Central, adotou os sistemas de administração e a etiqueta da corte persas. A cultura e a língua persas tornaram-se centrais para o mundo islâmico, influenciando tudo, da governança à literatura. E embora os impérios tenham mudado dos Omíadas para os Abássidas, dos turcos para os otomanos, o espírito persa persistiu. Ele sobreviveu aos medos, aos gregos, aos partos, aos romanos e agora aos árabes. Porque a Pérsia nunca foi apenas um império, foi uma civilização. Da fé ao império. Impérios caem, reis desaparecem, e ainda assim a chama persa continuou a arder, mas desta vez o fogo arderia sob uma nova bandeira, o crescente do Islã. E enquanto a Pérsia ressurgia sob a sombra de uma nova fé, encontrar-se-ia dividida pela crença. Quando o profeta Maomé faleceu em 632 d.C., o mundo que ele havia unificado estremeceu. Quem lideraria os fiéis agora? Alguns acreditavam que Maomé havia escolhido Ali, seu primo e genro, como seu legítimo sucessor. Esses crentes se tornaram os xiitas, que significa os seguidores de Ali. Outros, no entanto, argumentavam que tal nomeação não havia sido feita e que o líder do Islã deveria ser escolhido pela própria comunidade. Eles elegeram Abu Bakr, companheiro de confiança de Maomé, como o primeiro califa. Estes se tornaram os muçulmanos sunitas. O que começou como uma disputa pela liderança, logo se transformou em uma ferida que jamais cicatrizaria completamente ao longo dos séculos. Essa única pergunta: quem era o legítimo herdeiro de Maomé? Desencadearia guerras, dividiria impérios e moldaria civilizações inteiras. Com o tempo, essa divisão política aprofundou-se em divisões teológicas e culturais. Os estudiosos xiitas e sunitas começaram a interpretar as escrituras de maneiras diferentes, construindo tradições, rituais e visões de mundo distintas. Nos primeiros séculos, o islamismo xiita encontrou seus principais redutos no Egito e no norte da África, mas, eventualmente, encontraria seu lar eterno no Irã. Hoje,
O Irã se destaca como líder do mundo xiita, frequentemente em oposição silenciosa às nações de maioria sunita que o cercam. O legado dessa antiga divisão ainda se faz presente em todo o mundo como um lembrete de que o Império da Fé, como todos os impérios que o precederam, se constrói não apenas sobre o poder, mas também sobre a crença. Após a ascensão ao poder da primeira grande dinastia islâmica, conhecida como os Omíadas, seu império se estendeu do Atlântico ao Indo, mas em meio ao triunfo, o descontentamento fervilhava. Muçulmanos não árabes, incluindo persas, sentiam-se cidadãos de segunda classe sob o domínio árabe. Depois vieram os Abássidas, uma dinastia nascida da revolução, da rebelião e da influência persa. Sua ascensão foi facilitada por um general iraniano, e seu governo marcou uma virada. Os antigos sistemas administrativos persas, a arte e o intelecto começaram a retornar ao cerne da governança islâmica. Em 762 d.C., os Abássidas construíram sua capital, Bagdá, a Cidade da Paz. Ela foi erguida sobre o solo fértil próximo à antiga Babilônia. Não era apenas uma cidade, era uma civilização renascida. Ali, os Abássidas construíram a primeira fábrica de papel do mundo, adaptando a arte da fabricação de papel aprendida na China. O conhecimento tornou-se moeda corrente. Ideias fluíam como rios pelos mercados, bibliotecas e academias de Bagdá. Foi nesta cidade dourada que textos persas, gregos, romanos e egípcios foram traduzidos, preservados e estudados. Sob o domínio dos Abássidas, o mundo se redescobriu. Sob o domínio dos Abássidas, o império tornou-se um caldeirão de intelecto, astrônomos mapearam os céus, médicos dissecavam doenças, matemáticos inventaram a álgebra, químicos experimentaram com ácidos e metais e filósofos debateram a própria existência. O grande erudito Alhazen explorou as leis da óptica, lançando as bases da física moderna. Em laboratórios distantes, alquimistas experimentavam com números e fórmulas que um dia levariam ao cálculo. Esta era não pertenceu a uma só pessoa. Foi um mosaico. Zoroastrianos, cristãos, judeus e persas trabalharam lado a lado. Embora frequentemente excluídos do poder político, suas mentes construíram os alicerces do mundo moderno de Bagdá. Ideias se espalharam para o oeste, trazendo consigo invenções como o astrolábio, o conceito de zero e a pólvora. Mas a Era de Ouro não se resumiu apenas à ciência. Foi nessa época que a lendária As Mil e Uma Noites tomou forma. Uma coleção que nasceu de contos persas, indianos, árabes e egípcios. Em suas páginas viviam Simbad, o marinheiro, Ali Baba e Aladim, símbolos atemporais de maravilha e sagacidade que ainda hoje encantam o mundo. Bagdá era agora a encruzilhada do Oriente e do Ocidente. À medida que o Império Abássida se expandia, tornava-se incontrolável. Províncias se desintegravam, espalhando-se pelo Marrocos, Egito e norte da África, cada uma escapando do controle do califa, e das frias pradarias da Ásia Central surgiram novos cavaleiros. Os turcos seljúcidas eram ferozes, disciplinados e sedentos de glória. Como tantos outros antes deles, esses nômades substituíram a antiga dinastia, dando continuidade ao ciclo persa, cada império renascendo das cinzas do anterior. Mas então, uma tempestade como o mundo jamais vira se abateu sobre a região. No século XIII, os mongóis avançaram pelo horizonte. Arrasaram cidades, massacraram milhões e deixaram desertos fumegantes onde antes floresciam jardins. Em 1258 chegaram a Bagdá e durante 7 dias e 7 noites a cidade ardeu em chamas. Suas bibliotecas foram lançadas no Tigre, tingindo suas águas de preto com tinta. A destruição de Bagdá foi mais do que a queda de uma cidade. Foi a morte de uma era e o fim da Era de Ouro Islâmica. Sem seus estudiosos e sua infraestrutura, as terras férteis da Pérsia se transformaram em pó, cidades inteiras desapareceram. Os antigos canates, os sistemas subterrâneos de irrigação que sustentaram a agricultura por milênios, foram destruídos, e com eles, a própria essência da civilização. Com o tempo, os conquistadores mongóis se estabeleceram e se converteram ao Islã, privilegiando os ensinamentos místicos e poéticos do sufismo. Por um breve momento, a Pérsia começou a se recuperar. O comércio foi retomado, as cidades foram reconstruídas, os estudiosos retornaram, mas a paz não duraria. Em 1381, um novo terror se espalhou pela terra. Timur, o Coxo ou Tamerlão.
Um guerreiro marcado por feridas de flecha, mancando, mas indomável, Timur partiu para governar o mundo com sangue e fogo. Ele exigia rendição incondicional. Aqueles que se recusavam eram massacrados sem piedade. Ao final de suas campanhas, cerca de 17 milhões de pessoas jaziam mortas. Isso representava aproximadamente 5% da população mundial. Para seus seguidores, ele era um conquistador abençoado pelos céus, mas para suas vítimas, ele era o cavaleiro do Apocalipse. Paradoxalmente, em meio às suas conquistas, Timur tornou-se um mecenas das artes e da arquitetura. Seu império, contudo, não sobreviveria a ele por mais de um século. Durante séculos, a Pérsia fora um mosaico fragmentado, conquistada pelos mongóis, dividida pelos turcos, devastada pela guerra, mas desse caos emergiu uma nova luz. A dinastia Safávida. Seu fundador, o Shah Ismail I, não era um governante comum. Era um poeta, um guerreiro e um líder espiritual descendente de linhagens turcomanas, curdas, gregas e georgianas, personificando perfeitamente a herança mista do Planalto Persa. No início do século XVI, Ismail uniu as terras do Irã, do Cáucaso, do Turcomenistão e partes da Mesopotâmia sob uma única bandeira, revivendo as antigas fronteiras do Império Persa, e tomou uma decisão ousada que definiria o Irã para sempre. Declarou o islamismo xiita a religião oficial do Estado, a fusão do misticismo persa, da espiritualidade sufi e da teologia xiita criou uma fé singular, distinta das tradições sunitas do mundo árabe. Sob o reinado de Shah Abbas o Grande, o Império Safávida floresceu. Aliado a potências europeias como os holandeses e os austríacos, Abbas modernizou seu exército sob a orientação de oficiais ingleses como Sir Robert Shirley. Com a ajuda da Marinha Britânica, ele expulsou os portugueses do Golfo Pérsico, recuperando Hormuz e o Bahrein. O comércio prosperou. E agora, os tapetes persas, a seda e os trabalhos em metal tornaram-se muito apreciados em toda a Europa, mas, mesmo com a cultura persa atingindo novos patamares, o império começou a estagnar. Enquanto a Europa entrava na Revolução Científica, a Pérsia permanecia parada, satisfeita com seu passado glorioso. Os sucessores de Abbas eram fracos, perdidos no vinho e nos prazeres, cegos para as tempestades que se formavam além de suas fronteiras. Ao norte, a Rússia era ambiciosa, implacável e em expansão. Agora, o antigo jogo dos impérios estava prestes a recomeçar. Da Pérsia destruída. Os ventos do Cáucaso uivavam frios sobre um império em ruínas. No início do século XVIII, a Pérsia era apenas uma sombra de sua antiga glória. Sob Pedro o Grande, o Império Russo avançou para o sul como uma maré crescente, conquistando as províncias caucasianas da Pérsia em 1723. Essas terras, outrora orgulhosas, agora caíam sob domínio estrangeiro. No leste, as fronteiras tremeram mais uma vez. As terras acidentadas do Afeganistão e do Paquistão, há muito inquietas sob o domínio persa, se rebelaram. A oeste, o Império Otomano, sempre atento a qualquer fraqueza, aproveitou a oportunidade e anexou partes do oeste do Irã. O mundo persa, que outrora se estendia do Indo ao Egeu, sangrava por todas as suas fronteiras. Em 1724, o Tratado de Constantinopla dividiu o que restava do Irã entre russos e otomanos. Um império que outrora governara o mundo conhecido estava agora sendo dividido por seus rivais, seu destino decidido em cortes estrangeiras, mas a Pérsia, por mais ferida que estivesse, ainda carregava o espírito de ressurreição. Em meio ao caos da rebelião, um soldado chamado Nader Shah tornou-se o arquiteto do renascimento da Pérsia. Em 1735, Nader havia realizado o impossível. Através de uma diplomacia astuta e pura força de vontade, ele restaurou a independência da Pérsia. Os exércitos estrangeiros que haviam dividido sua pátria foram expulsos. Contudo, Nader não se contentou com a defesa. Ele almejava a conquista. Ele voltou seu olhar para o leste, em direção às lendárias riquezas da Índia. Em uma campanha que chocou o mundo, seus exércitos cruzaram desertos e montanhas para atacar a própria Delhi. O outrora poderoso Império Mughal tremeu diante dele. Quando suas tropas entraram na capital indiana, levaram consigo uma fortuna. Entre os despojos estavam o lendário Trono do Pavão e o diamante Koh-i-Noor.
A riqueza de Delhi fluiu para a Pérsia como um rio de ouro, alimentando o sonho de Nader de reconstruir o poder de sua nação e recuperar terras há muito perdidas para os otomanos. Mas, à medida que seu império crescia, também crescia sua paranoia. O mesmo brilho que o transformara em um salvador, agora se distorcia em crueldade. A desconfiança o consumiu. A traição tornou-se uma obsessão. Amigos se tornaram inimigos, aliados, ameaças. Em 1747, Nader Shah foi assassinado e morto por seus próprios homens, quando a poeira baixou. As fronteiras da Pérsia estendiam-se novamente pelo Cáucaso, Mesopotâmia e partes da Anatólia. Contudo, a mão que restaurara o império havia desaparecido, e o caos irrompeu para preencher o vazio. Após a morte de Nader, a Pérsia mergulhou em décadas de guerra civil e anarquia. Tribos, senhores da guerra e nobres buscavam reivindicar o trono vacilado. O som do aço e os gritos de batalha ecoaram mais uma vez pela antiga terra. Em meio a essa escuridão, surgiu Aga Muhammad Khan, um homem tão frio e calculista quanto as montanhas de onde veio. Em 1796, ele esmagou seus rivais e fundou a dinastia Qajar, unindo a Pérsia sob uma única bandeira mais uma vez. Sua ambição era clara: recuperar a glória perdida da Pérsia, especialmente no Cáucaso, onde a expansão russa se aproximava como uma tempestade iminente, mas o mundo havia mudado. As potências industriais da Europa agora detinham tecnologias e exércitos muito superiores a tudo que o Oriente já havia visto. A Pérsia, orgulhosa, mas pouco industrializada, lutou para manter sua independência contra o Império Russo ao norte e o Império Britânico ao sul. Duas guerras devastadoras, as guerras russo-persas de 1804 a 1813 e 1826 a 1828, terminaram com a perda das províncias do norte da Pérsia. Mesmo envolvida em sua própria guerra contra Napoleão, a Rússia demonstrou um poder avassalador. Os tratados que se seguiram foram um golpe profundo, cedendo terras persas seculares. Uma ferida que jamais cicatrizaria completamente. Nesse ponto, potências estrangeiras começaram a manipular a Pérsia como marionetistas. Rússia e Grã-Bretanha, rivais no grande jogo global pelo controle da Ásia Central, disputavam o domínio sobre a corte persa. A Pérsia tornou-se um peão entre impérios. Seus governantes tentaram usar uma potência contra a outra, mas nesse processo perderam ainda mais soberania. No início do século XX, a corrupção interna aprofundou-se, alimentada por dinheiro estrangeiro e concessões petrolíferas. A descoberta de petróleo em 1908 prometia riqueza, mas tornou-se uma maldição, enriquecendo forasteiros e uma pequena elite, enquanto deixava a nação pobre e dividida. Em 1905, o povo se levantou. Uma onda de revoluções entre 1905 e 1911 abalou o país, exigindo reformas e um governo constitucional. A monarquia enfraqueceu, mas a unidade da nação também. Em 1907, a Convenção Anglo-Russa dividiu o Irã em duas zonas de influência, fragmentando o país em metades norte e sul, sem sequer consultar a sua população. A Pérsia, o império que outrora governou desde a Grécia até a Índia, encontrava-se agora dividida num mapa europeu. Em meio a essa humilhação, um homem aproveitou a oportunidade. Reza Khan, um oficial militar ambicioso e visionário. Com o apoio britânico, ele derrubou a enfraquecida dinastia Qajar em 1921 e se coroou Reza Shah Pahlavi sob seu governo. A Pérsia renasceu, sendo renomeada Irã, que significa Terra dos Arianos, uma homenagem à sua antiga herança. Ele modernizou o exército, construiu ferrovias, expandiu a educação e buscou conduzir a nação à era moderna. Mas a modernização teve um preço. Reza Shah governou com mão de ferro. Seu nacionalismo era feroz, seu laicismo absoluto. A religião foi deixada de lado, a dissidência esmagada e o povo silenciado em nome do progresso. As roupas ocidentais substituíram os trajes tradicionais, as mulheres foram incentivadas a não usar véu e a influência islâmica na governança foi drasticamente reduzida. Para muitos iranianos, essas reformas soaram menos como renovação e mais como traição. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Irã se encontrava numa encruzilhada.
Quando Reza Shah demonstrou simpatia pela Alemanha, os exércitos britânico e soviético invadiram o país em 1941, ocupando-o para garantir rotas vitais de petróleo e transporte. O Irã tornou-se uma tábua de salvação para os aliados. O corredor persa por onde as armas americanas chegavam à frente soviética. Reza Shah foi forçado a abdicar seu filho. Mohammad Reza Pahlavi ascendeu ao trono. Nos anos do pós-guerra, o Irã estava dividido entre democracia e monarquia, nacionalismo e controle estrangeiro. O jovem Shah dividia o poder de forma instável com o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, um patriota que ousou desafiar o Ocidente. Em 1951, Mossadegh nacionalizou o petróleo do Irã, atingindo diretamente os interesses britânicos. Londres retaliou com bloqueios. E logo a CIA e o MI6 conspiraram para derrubá-lo. Em 1953, um golpe de Estado, a Operação Ajax, derrubou Mossadegh, restaurando o poder absoluto ao Shah de 1953 a 1973. As companhias petrolíferas ocidentais dominaram as vastas reservas do Irã. O Shah usou essa riqueza para construir rodovias, arranha-céus e um dos exércitos mais poderosos da região. Em 1973, em meio à crise global do petróleo, o Shah retomou o controle do petróleo iraniano e lançou um ambicioso programa de modernização. Contudo, a desigualdade entre ricos e pobres aumentou, a corrupção se aprofundou e a oposição religiosa cresceu. Então, em 1979 aconteceu. As ruas se encheram de cânticos, as mesquitas transbordaram de protestos e a Revolução Islâmica varreu o país. O Shah fugiu. O Ayatollah Khomeini retornou do exílio. A monarquia caiu e nasceu a República Islâmica do Irã. O que antes fora um império de reis, tornou-se uma teocracia nascida da Revolução. A Revolução virou o mundo de cabeça para baixo. Diplomatas ocidentais foram feitos reféns, aliados comunistas foram expurgados e o Irã ficou isolado. Quando o Iraque, sob o comando de Saddam Hussein, invadiu o país em 1980, o Ocidente apoiou Bagdá. A guerra durou 8 anos brutais, com trincheiras, armas químicas e cidades reduzidas a escombros. Mas o Irã resistiu. Nas décadas seguintes, o Irã encontrou novos aliados na China e na Rússia e juntou-se a potências emergentes em organizações como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai. Mesmo sob sanções, projetou influência em todo o Oriente Médio, revivendo as histórias da antiga esfera de influência persa. Acima de tudo, impérios surgiram e desapareceram hoje. O Irã se ergue como o herdeiro moderno desse legado ancestral. E assim, a história continua. O Império de Ciro, o Grande, pode ter caído há muito tempo, mas seus efeitos ainda se estendem através do tempo.